Tudo bom, pessoal? Eu não queria gravar esse vídeo, eu fiz de tudo para não gravar esse vídeo, mas eu recebi diversas mensagens de pessoas pedindo para que eu comentasse. Eu, inclusive, respondi essas pessoas dizendo que eu não queria comentar sobre isso. Não porque eu tinha algum problema em comentar sobre isso, mas porque eu tenho diversas críticas para fazer sobre isso. Mas eu vou tentar fazer um vídeo aqui para vocês mais explicativo e tentando também trazer para vocês a informação para que vocês ponham a mão na consciência e tentem entender o que realmente acontece. Vamos lá, vocês viram que o Senado aprovou uma lei da misoginia que coloca essa lei da misoginia na lei de racismo, né? E o que isso muda para você e por que esse assunto gerou tanta polêmica e está gerando tanta polêmica e tantas críticas nas pessoas, nas empresas, inclusive alguns políticos estão envolvidos nisso daí e estão tentando tirar o deles da reta. Vamos tentar entender o que acontece. Bom, primeiro, a gente precisa entender o que é a tal da misoginia, né? A misoginia, eu vou tentar falar para vocês de uma forma mais simples. Não é o simples fato de você não gostar, é mais do que isso. É o fato de você criticar com o intuito de ódio ou de aversão ou de repulsa às mulheres, tá? Mas aí tem uma linha muito fina. Porque eu posso ver uma mulher que teve uma conduta extremamente vexatória ou que teve uma conduta completamente reprovável, e se eu externar a minha reprovação a essa mulher, simplesmente o fato de eu dizer, eu já encaí nessa lei, mesmo sendo verdade o que eu estou dizendo, porque ela se sentiu odiada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou tentar achar esse vídeo. Se eu achar, eu deixo aqui na descrição para vocês verem, tá? Vocês lembram daquele caso daquela mãe que se separou do marido porque o marido tinha traído ela e ela brigou pela guarda do filho? E ela conseguiu a guarda do filho de uma forma muito fácil, porque infelizmente os juízes hoje eles tendem a não, o filho tem que ficar com a mãe. Mas não importa se a mãe é uma boa pessoa, se o pai é uma boa pessoa, não importa, né? Existe aí um preceito já enrustido na cultura de que, não, a criança tem que ficar com a mãe, né? Só que essa mãe casou com uma outra mulher, ela se juntou com uma outra mulher. E as duas juntas, além de espancar o menino, cortaram o pênis do menino, depois mataram o menino, tá? E aí? E se o pai dissesse, xingasse essa mulher ali no dia do velório e falasse um monte de coisa para ela, tudo o que ela efetivamente é, o que aconteceria com ele? Né? Ele ia ser preso, ia pegar de 2 a 5 anos de cadeia, porque ele foi misógino. Percebe? Como existe uma linha muito fina entre o que é real, o que é para ser protegido, o bem jurídico a ser protegido, e o que pode acontecer pelas lacunas que essa lei deixa. Vamos continuar. A PL 896/2023, ela, primeiro, equipara ao racismo, tá? Ou seja, o crime passa a ser inafiançável e imprescritível. Qual é o outro problema disso? Imagina você, hoje, na data de hoje, tendo uma discussão com a sua ex-namorada, porque ela descobriu que 3 anos depois que vocês terminaram, você começou a namorar e está se casando com uma outra mulher. Essa tua ex-namorada, com base na palavra dela, vai lá e te acusa de misoginia por uma discussão que vocês tiveram há 3 anos atrás. O que vai acontecer com você, meu querido? Entendeu? E aí, essa pena subiu de 2 a 5 anos de prisão, além da multa. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Em 2000 e tralalá, não lembro exatamente que ano, talvez 2009, 10, por aí. Eu namorava uma menina e eu ia casar com ela. Ia casar mesmo. Eu estava apaixonado, estava tudo certo, ia casar com ela.
A gente chegou a morar junto, a gente brigava muito, né, mas ela era nova, mimada, filha única, tinha uma série de coisas ali, a gente se desentendia direto, mas eram brigas que passavam, porque a gente realmente, a gente se gostava, então a gente superava essas coisas e passava. E um dia a gente teve uma briga, onde ela teve algumas atitudes que me assustaram bastante. Eu falei: "Bom, eu gosto muito dela, mas eu preciso terminar com ela". Eu terminei com ela. E isso foi mais ou menos uns 3 meses antes do casamento que estava marcado e pago. Eu tinha pago algumas coisas, o pai dela tinha pago outras coisas. O que que essa menina fez? Tentou voltar algumas vezes, discutimos outras vezes, não voltamos. Ela foi na delegacia e fez um boletim de ocorrência por estelionato conjugal. Naquela época, era o foi eu brinco com os meus amigos, foi o primeiro boletim de ocorrência de estelionato conjugal que teve naquela época. Por quê? Porque ela gastou dinheiro numa festa que eu também gastei dinheiro nessa festa, mas que ela teve um prejuízo com base no término do meu amor. E não deu em nada isso, óbvio que foi arquivado, óbvio que não, enfim. Mas vocês percebem aonde as coisas podem ir? Porque a pessoa, e eu não vou falar só mulher, tá? Homem tem dessas coisas, mas homem tem muito menos. Homem é muito menos vingativo com relação a essa questão de sentimentos, tá? Então, o homem é mais vamos para a próxima, tá tudo certo, vida que segue. Mulher não, mulher leva para o lado pessoal. E isso é o que me preocupa nessa lei. Mas vamos continuar. O que me surpreendeu bastante é o fato dela ter passado essa atrocidade jurídica, ter passado do jeito que ela passou. Eu não sei se vocês chegaram a ler, é muito curtinha, não tem nada ali, é só alguns artigos, acabou. Ela passou por unanimidade no Senado, inclusive com votos de pessoas que se dizem de direita, que eu não acredito, mas que se dizem de direita, e tudo certo, vamos colocar isso aí, vamos mandar bala e tudo certo. Mesmo sendo uma PL apresentada por uma senadora que nitidamente já fez outras propostas absurdas. Não, vamos votar totalmente a favor. 100% votou a favor. Me explica isso. Não precisa, já sei. Vou te dizer porque estamos em ano eleitoral. E quem vai ser o senador que é candidato a alguma outra vaga do Senado ou outro cargo que seja, que vai votar contra alguma coisa, onde a oposição dele vai dizer: você votou contra as mulheres do Brasil. Não, as mulheres do Brasil não querem essa atrocidade jurídica. As mulheres do Brasil querem ter famílias conservadoras com homens de verdade, filhos e tocar a vida delas. Elas não querem, elas não se envolvem com esse tipo de maloqueiro que vai fazer esse tipo de besteira. Faça uma pesquisa no chat GPT para você ver aonde que está localizada todos esses crimes que se eu não me engano foi a Ana Paula Lobato, a relatora, que ela diz que acontecem. Olha lá, olha onde estão. Olha a classe social e a localização geográfica de onde está isso. Aí você vai chegar à conclusão. Se as mulheres, sua grande maioria de direita, se elas se envolvem com este tipo de, eu não vou chamar de homens, que fazem esses tipos de atrocidades contra as mulheres. Eu estou dizendo que a classe mais alta, a elite, não faz besteira contra a mulher? Claro que faz, mas está no Código Penal. Você não precisa ficar criando lei esdrúxula para tentar justificar voto e justificar que estamos super protegendo as mulheres. Mas vamos continuar. Onde que pega esse grande problema? Na subjetividade dessa lei idiota. É muito subjetivo e é baseado basicamente numa palavra. Nesse vídeo que eu vou tentar deixar na descrição, que eu vou tentar achar esse vídeo, vocês vão ver a história de duas vizinhas que brigaram. As vizinhas brigaram. A vizinha que ficou pé da vida foi na delegacia
fez uma queixa contra o marido da outra, por violência, dizendo que eram amantes, isso, aquilo, que o cara estava perseguindo ela, conseguiu uma medida protetiva. Elas eram vizinhas. O cara, que não sabia nem do que se tratava, foi impedido de chegar perto da casa dele por causa de uma briga das duas mulheres, baseado na palavra desta aqui, que não tinha nada a ver com ele. Você percebe aonde que a gente está chegando? Vamos lá. Agora, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados. Vamos ver o que os deputados vão fazer com relação a isso. Comenta aqui embaixo nesse vídeo o que você acha dessa aberração jurídica. Bom, uma lei que declaradamente veio com o intuito de lacrar contra a machosfera. Eu sou totalmente contra isso. Contra a machosfera. Já disse para vocês, já fiz um vídeo aqui, inclusive, dizendo para vocês que eu achava um absurdo a generalização de, não, se mantenha longe de mães solteiras. Eu sou pai solteiro, não sou problemático, fiz terapia, tô bem, tô legal, tô equilibrado, não encho o saco de ninguém. Você vai dizer para mim que a mãe solteira é diferente do que eu sou, do que eu fui para meu filho? Você vai dizer que toda mãe solteira é maluca? Você vai dizer para mim que toda mãe solteira tem problema com o ex-marido? Eu não tinha problema com a mãe do meu filho, nenhum. A minha foi, depois do meu divórcio, minha melhor amiga. Tinha procuração minha para fazer minhas coisas no Brasil. Tranquilo. Isso seria um problema de relacionamento? Não. Então nós vamos pontuar, né? Você tem os malucos e você tem as pessoas normais. Não adianta você penalizar as pessoas normais por causa do maluco. Maluco, você cria uma lei para maluco, só para os malucos. Você não precisa generalizar isso. E aí, o que eu consigo concluir? Bom, primeiro, muita gente fala, não, a culpa do Brasil é do Lula. Não, a culpa não é do Lula. A culpa é tua. A culpa é tua. Que, primeiro, você não votou no Lula, né? Eu também não. Mas vamos continuar. Você votou no senador, que votou nessa atrocidade. Você votou no deputado, que vai votar agora. Vamos ver o que os deputados vão fazer. E aí, qual é o problema? O problema é que a gente coloca no legislativo pessoas que são palhaços, não vou citar nome, que literalmente, que são travestis. Não é travesti. Vão fazer um exame de DNA? Se quiser me processar, manda bala. Primeira coisa que eu vou juntar no processo é exame de DNA, para ver se é homem ou se é mulher. Se for homem, é travesti, porque você está se gramaticalmente, você está se travestindo de algo que você não é. Se você botar a roupa do Homem-Aranha, você é um travesti de Homem-Aranha. Se você bota uma roupa de mulher, você é um travesti de mulher, porque dentro de você, geneticamente, Deus te criou um homem, você continua sendo geneticamente um homem. Então vocês elegem palhaço, travesti, jogador de futebol, sem nenhuma qualificação jurídica para escrever uma lei decente, porque nunca trabalhou dentro do judiciário ou dentro de como advogado, como juiz, como promotor, nada. Aí você bota um animal lá para escrever uma lei. Ele escreve do jeito que ele quer para continuar ali, porque ele não tem capacidade de ganhar dinheiro com outra coisa na vida, além de ser político. E aí ele quer ficar lá. Continuar tendo as verbas de gabinete. Fala para mim, qual é a melhor profissão que você consegue imaginar além dos políticos? Diz para mim, fala para mim qual que é. Fala para mim. Médico, engenheiro, advogado, construtor, presidente de multinacional. Meu caro, os políticos, eles ganham para trabalhar 2, 3 vezes por semana. Passagem aérea, avião da FAB, verba de gabinete. Eu não vou falar dos corruptos, tá? Que aí ganha muito mais. Mas, honestamente, eles ganham muito. Rachadinhas. E eu não estou falando de ninguém, não. Eu estou dizendo que alguns deles, há muitos deles, na verdade, que a gente sabe dessas histórias, chegam lá e falam, olha, eu vou te pôr no meu gabinete, mas faz o seguinte, metade do teu salário você vai mandar para mim, tá bom? E é assim que eles ficam lá. E aí qual é o problema disso? Você cria a lei que dá uma imensa porta para fraudes, você cria uma lei
dizendo que está protegendo as mulheres, mas eu vi diversos vídeos e eu vi clientes meus dizendo: eu não contrato mais mulher a partir de hoje, porque se eu chegar e disser para ela: olha, você está vestida em desacordo com as normas da empresa, porque você está com uma mini saia ou com um decote muito grande dentro de uma empresa que não permite isso, 2 a 5 anos de cadeia mais multa. Além do mais, essa lei vai criar ainda mais um vácuo, um abismo de relacionamento entre homens e mulheres. Os homens hoje já estão todos cheios de dedos para chegar numa mulher e conversar. Na minha época, a gente ia nas festinhas, nas baladinhas, achava uma mulher bonitinha, ia lá, conversava com ela, oferecia uma bebida, um champanhe, sei lá, qualquer coisa, vamos conversar, trocava telefone, no dia seguinte mandava uma mensagem: oi, vamos sair, vamos conversar. A coisa fluía. Hoje, o homem tá com medo de chegar em mulher. Qualquer coisa. Se o cara for feio, presta atenção numa coisa. Se o cara é feio e ele insiste 5 minutos numa mulher, a mulher já fala: vou chamar a polícia porque é assédio. Mas se ele for bonito, boa pinta, e der um chute no traseiro dela, ela vai falar: ai meu Deus, gamei. Presta atenção nisso. Esse é o tipo de mulher que cria essas leis aqui, ó. Presta atenção nisso. Hoje, infelizmente, quem casou, casou. Quem tem emprego, tem emprego. E quem não tem, você vai ver a sua filha, a sua esposa, a sua mãe ralando para arrumar um emprego por causa de cretinos como esses que estão criando essas leis absurdas. Deixe seu comentário aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.